Olá pessoal, vamos agora ver nesta aula um assunto muito importante sobre conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos na matemática, eles são muito importantes porque dependendo do tipo de número, nós vamos poder, em determinados problemas, tomar certas decisões que vão ser importantes, para a resolução desses problemas. Ou seja, cada número tem uma finalidade. Então, a gente estuda esses conjuntos que, na verdade, são coleções, A gente chama na matemática de conjunto tudo que pode ser organizado a partir de uma determinada propriedade, A gente pode pegar o significado dessa palavra conjunto em outros contextos da língua portuguesa, Por exemplo, conjunto de roupa, conjunto de pessoas, de funcionários, de cores, de objetos. Então, tudo que você pode reunir que tem algo em comum, por exemplo, conjunto dos dias da semana. Então vai domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Conjunto dos meses do ano, janeiro, fevereiro. Então, o conjunto é uma reunião de coisas que têm uma propriedade em comum, certo? Isso também está presente na matemática, A matemática, ela é uma ciência muito grande e para determinados problemas nós selecionamos um tipo específico de números e esses números vão fazer parte de um conjunto, certo? Então, todos os números que a gente vê na matemática, nas nossas operações, eles pertencem a algum conjunto. Então, basicamente, são 6 tipos de conjuntos, Conjunto dos números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais, reais e números complexos. Nós vamos estudar, basicamente, os números naturais, inteiros e racionais, Esses são os principais números que a gente usa no nosso dia a dia, certo? Então, para começar, nós vamos ter aqui algumas ideias sobre os números mais simples que nós utilizamos, Que são os números naturais, certo? Então, nós podemos dizer que os números eles servem para contar, que é um princípio básico, da finalidade para que esses números foram criados, Eles foram criados para contar, inicialmente na Idade da Pedra. O homem das cavernas, começou exatamente utilizando números para essa finalidade, Os números também servem para medir, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, medir comprimento, área, peso. Os números servem também para codificar. Um exemplo disso são os documentos que a gente utiliza, RG, CPF, um número de uma casa. Então, o número ele serve para representar algo, código. E também os números servem para ordenar, primeiro, segundo, terceiro. Então, essas são as 4 finalidades básicas. Então, os números naturais, eles formam um conjunto em que atende à primeira finalidade desses números, que é a de contar. Então, você tem aqui a definição de conjunto, chamamos de conjunto numéricos as coleções de números que apresentam uma propriedade comum, como eu falei, e o primeiro desses conjuntos, o conjunto mais básico que existe, é o conjunto dos números naturais. Então, naturais, nós podemos entender que significa contar coisas que existem na natureza. E na natureza, o que a gente pode contar são coisas bastante simples, Por exemplo, pessoas, animais, objetos, coisas que não podem ser repartidas, que não podem ser alteradas o seu valor, no sentido negativo, não existe número negativo na natureza, valores negativos. Então, são as coisas mais simples, são os números naturais. Esse conjunto dos números naturais, eles são representados pela primeira letra do nome, o N. Ele tem esse N um pouco diferenciado, com uma letra diferente, porque significa conjunto de números.
Então, eles servem para contar. Então, quais são esses números? São zero. Em algumas literaturas, né, não se utiliza o zero, mas nós aqui vamos adotá-lo, certo? Então, começando pelo zero. Depois do zero, você vai somando de um e um. Esse é o conjunto mais simples que existe, né? Que a gente primeiro aprende, né? Lembrando que aqui são números, né? Então, ele tem uma quantidade até infinita, né? Então, a gente pode representar aqui 1 milhão, 5 bilhões, quantidade que a gente quiser, dependendo do que a gente for contar, né? Se você for contar estrelas, né? Então você vai ter uma quantidade muito grande. Se você for contar as pessoas no interior de uma sala de aula, vai ser uma quantidade pequena, né? Mais ou menos, né? Dependendo da sala. Então, os números naturais eles são representados pela letra N. A gente coloca entre chaves, né? Aqui é uma representação por extenso, né? E ele tem essa reticência aqui para dizer que ele é infinito, né? Você pode colocar aqui o número que você quiser. Habitantes do Brasil, então vai ser da ordem de 210 milhões, né? Tá certo? Então, nos números naturais é importante a gente colocar também que não tem número com vírgula, né? Essas vírgulas aqui servem para separar um número do outro, né? Então, um é um número sem vírgula. Não tem fração, que é aquela barrinha, né? Quando você coloca, por exemplo, 3 sobre 4, 3 quartos, 1 meio, também não é número natural. Não tem número negativo, né? Os números negativos que servem para representar, por exemplo, temperatura, né? Menos 4 graus Celsius. Aquelas regiões lá do sul, né? De outros países, como Rússia, né? Estados Unidos. Então aqui também não tem número negativo e não tem número muito grande, com muitas casas decimais, né? Por exemplo, o número π, 3,14, 1, 5, 9, não tem esses números. São os números mais simples que existem, por isso que são chamados números naturais. Nesse conjunto aqui, a gente pode estudar todas as operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, tudo nesse conjunto. Mas ele é um pouco limitado quando a gente vai estudar alguns conteúdos mais avançados, né? Em outras séries, né? Esses números naturais você estuda até o sexto ano, né? Desde o primeiro ano até o sexto. Já quando chega no sétimo ano, nós vamos conhecer, né? Nós já estamos aptos a conhecer um novo tipo de número, né? Que deriva desses aqui. Então, que números são esses, né? Vamos conhecer agora. É chamado conjunto dos números inteiros, certo? A ideia dos conjuntos dos números inteiros surgiu a partir da necessidade de se representar quantidades negativas, né? Mas que quantidade negativa? Será que uma quantidade pode ser negativa? Na verdade, seria mais uma abstração, né? É um tipo de número criado essencialmente pelos indianos, né? Por volta do século IX, né? Depois de Cristo. E ele foi também difundido na Europa por volta do século XIII. Mas a aceitação desses números, né, demorou um pouco para ser feita devido a não existir quantidade negativa, né? Você medir algo e dar uma risada. Mas em determinados problemas, por exemplo, problemas de dívidas, né? Você tem a necessidade de representar o valor que falta, certo? Então, o grande sentido desses números é representar uma falta, certo? Então, quanto é que falta para determinado valor, né? Então, aqui tem um conceito, né, que a gente pode ver aqui, o conjunto dos números inteiros representado pela letra Z, né? Esse Z foi devido à palavra Zahl, em alemão, que significa número, é formado por todos os números naturais e seus respectivos simétricos. O que significa isso? Você vai pegar todos esses números aqui e os simétricos a ele. Então nós precisamos saber o que significa um número simétrico. Um número simétrico significa aquele número que está do lado oposto ao zero, certo?
Então você tem um número 2, né, por exemplo, né? O número 2 ele está 2 unidades à direita do zero. Então aqui nós temos o 0, aqui o 1 e aqui o 2. Então o número simétrico ao 2 vai ser quem está do lado esquerdo, exatamente as mesmas unidades. Ó. Uma unidade à esquerda, aqui seria o menos 1, e outra unidade à esquerda seria o menos 2. Certo? Então quando você faz isso para todos os números naturais, você vai ter, na verdade, o conjunto dos números inteiros. Né? Os naturais começam do zero e os inteiros eles não vão ter começo, né? Porque você vai ter todos os reflexos naturais aqui. Menos 3, sempre caminhando para o lado esquerdo. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até infinito, né? Que a gente chama menos infinito. E aqui ele continua normal. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, o número simétrico é aquele que está à mesma distância do zero, porém em lado oposto. Certo? Então, nós vamos ter aqui, voltando aqui dos naturais, o simétrico de 1 é menos 1, o simétrico do 2 é menos 2, o simétrico do 3 é menos 3, o simétrico do 4 é menos 4 e assim por diante. Ou seja, você pega o mesmo número que está aqui e coloca o menos na frente. Quando você faz isso, você vai ter os números negativos. Então, quando você junta esses números naturais e os seus simétricos, você vai ter o conjunto dos números inteiros. Então, você aceitando esses números, você vai perceber que eles servem para resolver vários problemas, né? Certo? Então, é um número que pode ser aqui positivo, né? Você coloca 2 ou mais 2, geralmente nós não colocamos esse mais na frente, mas se quiser colocar não tem problema. E o menos 2, nós não podemos tirar esse menos. Se a gente tirar esse menos aqui, ele vai ser o 2, tá? O menos 2 aqui, gente, ele não pode ser um valor real, né? Na verdade, isso é uma parte bastante complicada da matemática, porque esse menos 2 aqui vai significar um valor abstrato, certo? Então, se ele é um valor abstrato, ele não tem sentido real, mas para os nossos cálculos, principalmente em assuntos posteriores, né, como de álgebra, quando a gente estiver resolvendo alguns problemas de álgebra, que é uma parte da matemática que utiliza valores desconhecidos, esses números vão servir para resolver muitos problemas. Então é importante a gente aceitá-los, né, e tentar compreendê-los, certo? Nós vamos ter algumas aulas ainda sobre esses números inteiros, tá? Mas para quem está vendo pela primeira vez, é normal ter um pouco de espanto, né? Como é que existe o 2 e existe menos 2, né? Mas ao longo das aulas a gente vai se acostumando com esses números. Então, você reunindo todos esses naturais, que é a partir aqui do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito, e pegando os opostos, os que estão do outro lado, né, você vai ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até infinito também, só que o infinito do lado esquerdo, você vai ter o nosso z, né, da palavra zal. Então, isso aqui é o que os alunos estranham um pouco, né, que por que não começar com o I, né? Na verdade, o I já é outro conjunto. Então, convencionou-se, né, por causa de um matemático alemão em seus estudos, né, a letra Z, né, para significar os números inteiros, né. Aí você pode entender que são números inteiros porque eles não têm frações, né. São números que pulam, né, do menos 2 para o menos 1, você tem um pulo, não tem nenhum número entre eles, né, aqui consecutivos, entre o 0 e 1 não tem outro, né. Então são números que dão saltos de 1 em 1, mas dão salto para a direita e salto para a esquerda, certo? Então quando você junta aqui na letra Z entre as chaves, você coloca aqui, você tem que ter o cuidado de começar pelas reticências, né? Porque ele não tem fim, né? Você pode representar aqui menos 1 milhão, menos 2 bilhões, né? Então aqui não tem fim do lado esquerdo. Aí você começa até onde você quiser representar, passando pelo zero, o zero não tem sinal, né? Ele é neutro, e vai normal até infinito aqui também, certo? Então esse é o conjunto dos números inteiros. Com esse conjunto nós podemos fazer várias operações, né? Por exemplo, os números inteiros servem para quê?
representar saldo de contas correntes, né? Então você tem uma conta no banco, o banco lhe dá um valor para você poder sacar, né? Digamos que você ganhe R$ 2.000 por mês, o banco lhe dá 500. Então você pode pegar esses 500, sacar esses 500, né? Que é um dinheiro do banco, né? Chamado de cheque especial, né? Você saca esse dinheiro, mas você fica devendo ao banco, né? Então, se você não tiver nada na sua conta, né, o saldo vai ser zero, mas você pode tirar esses 500. Só que você tirando esses 500, o seu saldo fica negativo, certo? Então, geralmente, esse uso, né, dos números inteiros é bastante comum, né? Aquelas pessoas que gastam mais do que têm, então elas ficam devendo e para representar esse saldo é um número inteiro, né? Não pode ser um número positivo, afinal a pessoa pegou o dinheiro emprestado, né? Então vai aparecer lá que ela está devendo, certo? Outra finalidade é para representar temperaturas, né? Aqui na nossa região as temperaturas giram em torno de 25 graus, né? Mas tem regiões, né, no sul, em outros países, que elas são abaixo de zero, né? Então nessa escala Celsius que a gente utiliza, o zero não é suficiente para registrar essa temperatura. Então, daí a importância dos números inteiros, né? Então, é muito comum a gente ver em reportagens, né? Menos 2 graus, fez no Rio Grande do Sul, né? Menos 50 graus foi registrado na Antártida, né? Que é o polo sul do planeta. Então, tem essa utilidade dos números inteiros, né? Registrar pontos negativos em um jogo, né? É muito comum nos jogos de futebol, né, quando aparece aquela tabela de estatísticas, a gente vê os times, né, que tem um mau desempenho, né, então você vai ver lá, tem alguns números negativos, né, por exemplo, saldo de gols, né, um time fez 3 gols e levou 5, né, então ele tem um saldo negativo de 2, certo? Então, quando você tem jogos, né, é muito comum aparecer esses números, né, se você tiver um desempenho ruim, com certeza os seus pontos vão ser negativos, né? Você perdeu mais do que ganhou. E também é muito comum, né, quando a gente estuda em geografia, o fuso horário, né? Nosso planeta, ele é dividido por uma linha imaginária, né, o meridiano de Greenwich, que ela divide em mais horas e menos horas, né? Por exemplo, no Brasil nós temos menos 3 horas, né? Que é o horário oficial, né? Por isso que em alguns locais, né, que estão 12 horas à frente, né? Aqui é dia, lá é noite, aqui é dia, né? Então, por causa dessa diferença de fuso horário. Certo? Então, é muito comum a gente apresentar menos 1 hora, menos 2 horas, tal país tem um fuso horário de mais 5 horas, né? Então, aparecem números inteiros também nos fuso horários. Também tem outros exemplos, né? Como, por exemplo, representar depressões, né? Então, em se tratando de geografia também, o nível do mar ele funciona como se fosse o zero, né? Então tudo que está acima do nível do mar é uma altitude, né? Então, por exemplo, o Monte Everest, 8.000 aproximadamente, 8.000 metros acima do nível do mar. E tudo que está abaixo do nível do mar, né? Por incrível que pareça, tem países que vivem abaixo do nível do mar, é uma depressão, né? Então pode ser representada essa medida, né? Menos 5 metros, ou então você quer representar uma profundidade, né, como as Fossas Marianas, menos 11.000 metros, né, de profundidade, você vai colocar esse valor negativo, né, porque é abaixo do nível do mar. E com os números inteiros, a nossa principal finalidade é resolver algumas operações. A principal operação que a gente destaca, né, nos números inteiros é a subtração, né? Por quê? Nós aprendemos que na subtração, nós temos aqui o primeiro termo é minuendo, depois subtraindo. O número da frente, né, que é o minuendo, tem que ser sempre maior, né? Mas como a gente está estudando número negativo, essa regra ela não interessa mais, né? Nós podemos fazer qualquer subtração. Então, como é que a gente faz 5 menos 6? Como é que seria entendido isso, 5 menos 6, né? Você tem 5 e tira 6. Como é que é possível? Com o estudo dos números inteiros, é possível, né? Imagine a seguinte situação. Antigamente era muito comum
se comprar fiado, né? O que seria o fiado, né? É aquele que você compra, mas não tem o dinheiro ou parte do dinheiro para pagar, então você fica devendo, certo? Então aqui imagine que você vai comprar um produto que custa R$ 6 e você só tem 5, então você vai ficar devendo 1. Então essa dívida é representada pelo número inteiro, menos 1, certo? Então 5 menos 6 é menos 1. Por quê? Porque você tinha 5, tirou 6 e ficou devendo 1. Tá? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que nos acostumar, né? Mas é possível a gente fazer essa conta e isso faz parte desse estudo da matemática, né? Você pode tirar mesmo o número sendo menor, tá certo? Então como é que você faz essa conta? Você faz a conta normal, pegando o maior menos o menor, só que como a ordem está trocada, você coloca o menos 1 na frente. Por exemplo, 10 menos 13. Aqui você percebe, né? 10 menos 13, o 10 é menor do que o 13. Então o que é que você faz? Você faz 13 menos 10, vai dar 3. Só que, como a ordem está trocada, fica menos 3. Então, se você vai comprar uma coisa que é R$ 13, só tem 10, se poder comprar fiado, né, você vai ficar devendo R$ 3, certo? Outro exemplo, 55 menos 100. Aqui é bem óbvio, né, que o 100 é maior do que o 55. Mas como é que vai ser isso? Vai ficar negativo. Como é que você sabe quanto negativo ficou? Você inverte, tá? Faz 100 menos 55, vai dar 45, só que com sinal de menos na frente, tá certo? Menos. Se essa conta fosse ao contrário, fosse 100 menos 55, ia ficar 45 normal. Mas como ela está invertida, aí você coloca menos. A diferença é só essa, certo? Então, com os números inteiros, a gente pode fazer essas contas de subtração, em que o número da frente, né, digamos assim, de uma maneira fácil de entender, é menor do que o número de trás. É só colocar o menos no resultado, né? Você faz a conta normal e coloca o menos na frente. Aqui alguns exercícios para vocês praticarem, né? Você vai pegar aqui 120 menos 34 e colocar o menos na frente. 1000 menos 78, colocar o menos na frente. 76 menos 23, colocar o menos na frente. E 82 menos 46, colocar o menos na frente. Então, dê uma pausa aqui, né, nessa parte, tentem fazer e coloquem nos comentários, certo? Os resultados dessas operações para a gente ter um feedback. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha que falar para vocês. Um abração e até a próxima.